Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui professor Heriberto Júnior, para mais uma aula aqui do nosso canal Matemática Simples. E hoje vamos trabalhar fração, adição e subtração de fração. Primeiro, entender o que é uma fração. Fração não é nada mais, nada menos do que a divisão entre dois números e possui algumas partes. Esse número de cima que a gente está observando aqui, esse 2, a gente chama de numerador, e esse 5 a gente chama de denominador. Na adição e subtração de frações, existem dois tipos de fração para a gente resolver. Como resolver uma fração ou como trabalhar adição e subtração quando os denominadores são iguais. A regra é muito simples. Quando os denominadores são iguais, a gente simplesmente repete o denominador, soma-se ou subtrai-se os numeradores, ok? Nesse caso aqui nós temos 2 quintos, é assim que se lê a fração, mais 3 quintos mais 1 quinto. Quanto dá essa fração? A soma, a adição dessa fração. Como é que a gente calcula? Fazendo a aplicação da regra, tá? A regra é muito clara e vai dizer o seguinte, que na adição ou subtração de frações com denominadores iguais, adição ou subtração de fração com denominadores iguais, a gente repete o denominador, ó, no caso aqui, ó, todos os denominadores são iguais, 5. E soma os numeradores, 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Portanto, a adição dessas frações corresponde a 6 quintos, ou 6 sobre 5, assim que a gente lê. Nesse outro exemplo aqui, nós temos 6 terços menos 2 meios. 6 terços menos 2 meios. Lembrando o seguinte para você, como é que a gente resolve essa subtração de fração? Mas antes da gente resolver essa subtração, eu gostaria de lembrar a você cada parte de uma fração. Por exemplo, o numerador de uma fração vai lembrar para a gente a parte que está sendo tomada do todo, ou seja, a parte tomada do inteiro. E o denominador lembra para nós quantas partes esse inteiro foi dividido. Ok? Prof, como assim? Preste bem atenção aqui, ó. Preste bem atenção aqui. Se eu tenho, por exemplo, essa barra, vamos supor que essa aqui seja uma barra de chocolate, e ela está dividida em 5 partes. Só que eu tomei apenas essas 2 partes. Então, eu posso dizer que essa barra de chocolate representa a fração 2 quintos. Por que isso é importante quando a gente estuda a fração? As frações, de um modo geral, e fração, o estudo de fração, é algo que está bastante presente nos demais assuntos da matemática. Faz parte da matemática básica, mas estará sendo cobrado essa temática em outros assuntos da própria matemática. Então, o numerador representa as partes que foi tomada, ó. Aqui é 2, é o numerador, eu tomei 2 aqui na barrinha de chocolate. E o denominador vai indicar quantas partes o todo ou inteiro foi dividido. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais, tá certo? Então, se eu quiser somar fração, adição de fração, como resolver adição de fração quando os denominadores são iguais? Simplesmente a gente repete o denominador, soma-se ou subtrai os numeradores. Observe isso aqui agora. Eu tenho 6 terços, essa subtração, menos 2 meios. Como é que eu vou resolver isso aqui? Tem uma maneira, uma técnica que a gente aplica quando na adição ou subtração de fração com denominadores diferentes. Observe que aqui agora os denominadores são diferentes. Eu tenho 3 e tenho 2. Então, como é que eu vou proceder? Eu vou tirar o MMC
dessas frações. O MMC entre 3 e 2, tá? Como é que a gente tira, calcula o MMC? Eu preciso saber o mínimo mútuo comum entre esses dois números, entre 3 e 2. A gente faz aqui a aplicação para calcular o MMC, a aplicação dos critérios da divisibilidade. Então eu tenho um 3 e tenho um 2. O par prevalece, repete esse 3. 2 dividido por 2 vai dar 1. Agora vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui vai dar 1. Quando eu chegar no final aqui, ó, eu terminei o meu cálculo de MMC. E aqui, esses números que ficaram na barra vertical, a gente multiplica. 3 vezes 2, 6. Pronto. Esse denominador comum, esse MMC será o novo denominador, que a gente chama de denominador comum entre essas duas frações. Profi agora para a gente achar os numeradores. Agora nós vamos dividir pelo denominador anterior e multiplicar pelo numerador de cima. Como assim, prof? Não entendi nada. Ó, 6 dividido por 3. Quanto é que dá? Isso, muito bem, estou ouvindo. Dá 2. 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. Coloca aqui, ó. Menos, que é esse menos aqui, ó. 6 dividido por 2. Dá 3. 3 vezes 2, 6. Então, assim que acabamos de calcular o MMC, qual é a regra aqui quando os denominadores são diferentes? Eu achei esse novo denominador, esse denominador comum entre esses dois denominadores, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Olha aí a regrinha, ó. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 6, 12. Olha aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. E agora resolve normalmente, ó. 12 menos 6, quanto é que dá 12 menos 6? Dá 6. Não é isso? Sobre 6. 6 sobre 6, toda a fração é a divisão. 6 dividido por 6 vai dar 1. Ok? Então, a subtração entre essas duas frações foi igual a 1. Agora, prof, se eu quisesse fazer de uma maneira mais rápida, por exemplo, eu tenho aqui essa fração 7 quartos menos 3 meios. Não tem problema. A gente simplesmente faz o seguinte, ó. Multiplica cruzado, ó, esse vezes esse. Essa é uma maneira prática, porque afinal a matemática é simples, ó. 2 vezes 7, 14, menos 4 vezes 3, 12. E aqui multiplica, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Perceba, multiplica as duas frações de forma cruzada. De novo, ó. 7 vezes 2, 14, menos que esse menozinho daqui. Coloca ele aqui. E aqui, ó, 4 vezes 3, que é 12. 14 menos 12 vai dar 2 sobre 8. Ok? Então, o resultado da subtração dessas duas frações, 7 quartos menos 3 meios, é igual a 2 oitavos. É assim que a gente lê. Certo? 2 oitavos aqui, ó. Então, a maneira prática é essa, ó. Multiplica cruzado as duas frações, conserva aqui, observa o sinal se é mais ou se é menos e multiplica os dois denominadores. Isso sempre que nós quisermos adentrar numa prova, num concurso para ganhar tempo. Então a gente pode fazer isso de maneira mais simples, tá bom? É a mesma coisa se nós tirássemos, dá o mesmo resultado se nós tirássemos o MMC. Mas calma, simplificando e resumindo isso aí. Como resolver adição e subtração de fração? Quando os denominadores são iguais, repete o denominador, soma-se ou subtrai-se os numeradores. Quando os denominadores são diferentes, a gente calcula o MMC, acha o denominador comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ou pode usar a técnica rápida, na rapidez, multiplica as duas frações cruzadas e multiplica os denominadores, considerando sempre se é menos, se é uma subtração, se é uma divisão. Tá certo? Ó, 7 vezes 2, 14, 4 vezes 3, 12. 14 menos 12 dá 2. 4 vezes 2, 8. Ok? Se você multiplicar aqui cruzado, vai dar o mesmo resultado. Se você gostou, clica aí no joinha, compartilhe esse vídeo com alguém e não esqueça de inscrever-se no nosso canal. O nosso canal
tem esse objetivo de trazer os conteúdos da matemática. E entre esses conteúdos está fração, assunto importantíssimo para demais assuntos que precisarão desse conhecimento para estudar outros temas dentro da matemática, tá certo? Clica aí no joinha, inscreva-se e compartilhe com alguém e clica também no sininho para receber as possíveis futuras notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.